Olá, eu sou Patrícia Cunegundes e este é mais um programa do canal Previdência e Saúde, da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão e de Beneficiários de Saúde Suplementar de Autogestão, a ANAPAR. Aqui tratamos sempre de assuntos ligados à Previdência Social e à Previdência Complementar e também à saúde pública e à saúde suplementar. Hoje nós vamos apresentar trechos de uma conversa com o Marcel Barros, que é o vice-presidente da ANAPAR e atual representante dos participantes e assistidos no Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC. O Marcel também foi, durante 8 anos, diretor de Seguridade da Previ, o Fundo de Pensão dos Empregados do Banco do Brasil. Conversamos com o Marcel sobre a preservação dos direitos e das conquistas dos participantes de fundos de pensão no cenário atual. A gente precisa ter em mente que muitas vezes as pessoas falam: nós temos direitos, nós temos direitos, nós temos direitos. E eu sempre discuto com as pessoas assim: nós temos conquistas. Tudo que nós temos hoje, esse arcabouço do que chamam de direitos, foi fruto da luta das pessoas que nos antecederam. Então, nós recebemos um legado, um importante legado. Se a gente que trabalha hoje com uma ligação formal com alguma empresa, se a gente tem direito a descanso semanal remunerado, se a gente tem direito a férias, se a gente tem direito a 13º salário, se a gente tem direito a ter um plano de saúde patrocinado, se a gente tem direito a um plano de previdência complementar patrocinado, se a gente tem um sistema de seguridade social no Brasil, isso foi fruto da luta de muitas pessoas que nos antecederam. E nós sempre tivemos que lutar para manter e para melhorar esses direitos. Então, se a gente, em algum momento, passou a ter direito a uma participação dos lucros e resultados de uma empresa, lucro e resultado que nós, trabalhadores, produzimos, isso não foi a empresa que nos deu de bom grado, né? Isso foi fruto de uma luta, de uma conquista. E conquista essa que, para o lado da empresa, tem também a sua consequência, né? A empresa foi negociar com o governo federal, com a Receita Federal, e ela tem incentivos fiscais quando ela está patrocinando um plano de previdência. Ela tem incentivos fiscais quando ela paga parcela do seu lucro ou resultado e distribui aos seus funcionários. Então, eu estou dizendo tudo isso porque isso não é uma dádiva do capital, isso não caiu do céu em algum momento. Muito pelo contrário. Então, quando a gente fala de preservar as nossas conquistas, vem também respeitar a memória daqueles que construíram esse arcabouço de conquistas e de direitos que nós temos. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente enfrenta, nesse momento, um outro ataque voraz aos nossos direitos. Fala-se abertamente em retirar patrocínio dos planos de previdência. E para onde vai esse recurso? Esse recurso vai para os bancos privados. Mas eles falam em retirar mexendo no arcabouço legal que foi construído. Porque a nossa conquista, ela está aí. E a gente procurou, ao longo do tempo, garantir que essas conquistas tivessem uma proteção legal. Então, criou-se agências de controle, criou-se normas, marcos regulatórios, então você tem lei complementar, você tem resoluções, você tem instruções normativas que vão dizendo como é que funciona. E é nessas pequenas leis, nessas normativas, nesses instrumentos regulatórios, que começa-se a mexer e a tirar o nosso direito. Nós tivemos recentemente, no âmbito do CNPC, uma discussão sobre uma resolução, que era a Resolução 8. Que a Resolução 8, quem olha para ela, fala assim: mas a Resolução 8 é só uma resolução que fala sobre como irão tramitar os regulamentos e estatutos do ponto de vista do processo dentro da Previc. Então, não tem nada demais. Não é bem assim. Porque lá no meio tinha dizendo o que deve e o que não deve constar num regulamento.
E uma das coisas que dizia que não devia mais constar de um regulamento era a forma de correção dos benefícios, o índice de correção. Muito simples. Eu deixo de colocar qual é o índice de correção dentro de um regulamento. Portanto, eu não preciso nem corrigir mais o benefício dos participantes de um plano de previdência, dos assistidos. Olha que coisa boa para a empresa. Olha que coisa boa para quem patrocina. Mas para o trabalhador, para o participante, para o assistido, passa a ser um problema, porque o seu benefício vai ser corroído se não for corrigido. Então tem que se garantir essa proteção. Essa é a grande conquista. E com uma mexida simples, uma alteração em um artigo, iria se tirar essa possibilidade. O preço da paz é a eterna vigilância. Você tem que estar pronto para a guerra. Então, para a gente preservar os nossos direitos, as nossas conquistas, mais do que nunca, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo e como está acontecendo. A ANAPAR, enquanto uma entidade que congrega participantes, ela não é o mobilizador primeiro de uma campanha, qualquer que seja ela. Mas a ANAPAR congrega, traz com ela diversas entidades. Nós temos representação, então a ANAPAR conquistou, e então os participantes dos fundos de pensão associados à ANAPAR conquistaram uma vaga de representação no Conselho Nacional de Previdência Complementar, no Conselho de Recursos da Previdência Complementar. E isso é muito bom, porque a gente consegue saber, com uma certa antecedência, o que estão tentando fazer, o que estão querendo modificar e como estão querendo modificar. É verdade que hoje a correlação de forças dentro do CRPC e do CNPC é amplamente desfavorável aos participantes. Então, hoje, o pessoal brinca comigo, eu sou representante hoje da ANAPAR, dos participantes, né, no Conselho Nacional de Previdência Complementar, e as votações, quando a gente não concorda, normalmente são 7-1. Então, eu tomo um Brasil e Alemanha toda a votação que tem lá. Ah, mas por isso nós vamos desistir? Óbvio que não. Por que não? Porque é um espaço que nós conquistamos e nesse espaço a gente consegue se contrapor. A gente consegue, na pior das hipóteses, a gente consegue constranger aquelas pessoas e deixar registrado para a posteridade qual é o posicionamento dos participantes. Mas teve momentos, e a gente pode citar o PLP 268, por exemplo, em que se queria simplesmente tirar a possibilidade de os participantes e assistidos de um plano de previdência eleger seus representantes. Teria que colocar para o santo mercado. Porque tudo é um mercado. O mercado pode. Os gestores de mercado são bons e nós não. Então, o PLP 268, e aí é bom a gente abrir aqui um parênteses, né? Por que surgiu o PLP 268? Porque teve uma CPI lá em 2015. E aquela CPI dizia que os gestores dos fundos de pensão, das entidades fechadas, as maiores, tinham feito uma má gestão dos recursos dos participantes. Eu vou citar um exemplo aqui. E essa é uma polêmica boa, né, para a gente ver como se tira o direito de um trabalhador, de um participante de fundo de pensão, inclusive com o apoio do participante do fundo de pensão, e a gente não percebe o quanto está sendo manipulado. Aí fizeram uma CPI e atacaram, por exemplo, um grande investimento, Sete Brasil, o fundo Sondas, FIP Sondas. Aí disseram, olha, teve corrupção, isso aqui foi uma parafernália, sumiram com dinheiro, e nós vamos, então, propor aqui que não tenha mais eleição de representantes dos participantes, porque eles são suscetíveis à corrupção. Aí vamos começar por uma coisa. Qual foi a corrupção mesmo que teve na Sete Brasil? Se não me engano, foram as construtoras pagando propina para os gestores da Sete para ganharem obras. Onde é que entra o gestor do fundo de pensão aí? Em lugar nenhum. Mas foi o gestor, que na verdade é uma vítima,
que foi considerado réu. Olha que absurdo. Mas tem uma coisa mais complexa. O PLP 268, do qual nós estamos falando, dizia que para gerir os recursos, o patrimônio de hoje, 1,2 trilhão de nós, trabalhadores, que temos fundos de pensão, deveria se ir ao mercado. Quem é o mercado? O mercado são os grandes gestores, Bradesco, Santander, BTG Pactual, XP, todos esses bancos. Aí eu pergunto para vocês, quem eram os investidores que tinham recursos no FIP Sondas, na Sete Brasil? Os maiores investidores lá eram Bradesco, BTG Pactual, Santander. Mas quando você vai para uma CPI, só foi considerado corrupto, só foi considerado criminoso o gestor do fundo de pensão. Por que o gestor do Bradesco, do BTG, do Santander não foram imputados? E o que é pior, muitos participantes, muitos colegas nossos, trabalhadores, companheiros, começaram a repercutir: olha o que fizeram com o nosso dinheiro, eles nos enganaram. E aí fizeram um coro e deram sustentação para um golpe contra ele mesmo. Então, quando a gente vê a criminalização de gestores de fundo, por exemplo, através de uma forma totalmente legal, um projeto de lei que vai passar pelo Congresso, onde estão as pessoas democraticamente eleitas por nós. E eles vão tirar o nosso direito. Por isso é que, nesse momento, preservar os nossos direitos passa mais ainda do que uma simples mobilização. Não que mobilização seja simples, mas passa por entender o que está acontecendo. Quem tem interesses? Que interesses são esses que não são ditos, mas que são apregoados o tempo todo, subliminarmente, nas notícias? E a gente se deixa levar muitas vezes. Eu fico preocupado quando eu vejo, infelizmente, o mundo, né, hoje está polarizado de tal forma que as pessoas não pensam mais. Eu sou do grupo A, eu sou do grupo B. Qualquer coisa que venha do grupo A, eu sou contra. Qualquer coisa que seja do grupo B, eu sou a favor. Aí eu pego uma pessoa supostamente do grupo B, coloco lá uma proposta ridícula, mas como é do meu grupo, eu vou defender. Tudo isso a gente fala porque eu participei de algumas audiências públicas, por exemplo, no Senado, que eu ficava abismado de ver as pessoas atacando a nós, dirigentes. Teve comigo lá a Cláudia Ricaldoni, o PC dos Petro da FUP, teve outros participantes de fundos de pensão, dirigentes de fundos de pensão, que foram atacados por participantes, e a gente dizia: você não está entendendo. Não tem déficit no seu plano. Com o intuito de tirar os nossos direitos, de aviltar os nossos direitos, criou-se uma campanha e muitos participantes, muitos de nós, fizemos coro a isso. Existe um movimento, e o ministro da Economia é muito claro nisso, de levar tudo para os bancos privados, para o mercado, porque o mercado sabe gerir. Fizeram isso lá no Chile. E olha como é que está. Tentaram fazer a mesma coisa num primeiro momento com a Previdência. Eles não conseguiram fazer o que eles queriam. Mas olha para o que aprovaram. Será que os nossos filhos vão ter um contrato formal de emprego para o qual se recolhe o respectivo valor para a Previdência Social, para a qual se recolhe fundo de garantia e todos os direitos sociais? Se você vai ter contrato individual de trabalho, se você vai ter contrato intermitente. O contrato intermitente pressupõe que você não tem direitos. Você faz um contrato por hora, faz um contrato semanal.
E aí vão dizer, a Previdência Social vai quebrar, porque foi mal gerida, por isso, por aquilo, porque as pessoas ganham muito. Porque tem 30 milhões de brasileiros que ganham um salário mínimo. Isso é muito. Você acha que um salário mínimo, R$ 1.100 por mês, é suficiente para uma família sobreviver? E eles estão dizendo que isso é muito. Mas na Previdência dos militares, dos juízes, nisso não foi mexido. Ao contrário, foi até melhorado. E um monte de gente repercute. Precisa fazer a reforma da Previdência. O que é que nós estamos vendo no Brasil? Reforma da Previdência para não pagar a Previdência para ninguém. Então, isso não foi reforma da Previdência. Foi uma destruição do sistema de proteção social. Reforma trabalhista. Que reforma trabalhista nós tivemos? Tirar o direito dos trabalhadores, e aí eles não vão contribuir, não vão ter emprego formal, não vão contribuir por tabela. Nós vamos destruir a Previdência Social. E se não tem emprego formal nas empresas, não tem patrocínio a plano de previdência. Nós vamos destruir a Previdência. As pessoas vão ter que fazer a sua poupança individual. Como é que alguém que ganha 2.000, 3.000 por mês vai ter condição de fazer um esforço contributivo todo mês para formar a sua poupança para ter uma velhice? E aí a gente precisa ficar atento. Nós estamos criando, nesse momento, uma legião de desassistidos. Daqui 15, 20 anos, vai bater na nossa porta. Uma legião de miseráveis que não tem mais capacidade laboral, por razões diversas, seja pela idade, pelo cansaço, por alguma moléstia, e também não tem a proteção social. Quem vai garantir essa proteção? Esse direito que está sendo tirado hoje da gente. Bem, e como é que a gente faz para garantir esse direito? A gente tem que estar unido. E onde é que a gente se une? É nas nossas entidades de representação, nas entidades sérias que nós temos que nos representam, onde a gente tem voz, voto e participação nos nossos sindicatos, nas nossas associações de classe. É lá que nós temos que nos unir para garantir a defesa desses nossos direitos. Porque, neste momento, a artilharia é pesada contra esses direitos, sob o argumento que existe um custo no Brasil, o que absolutamente não é verdade. Precisamos ter a capacidade de entender quem é que nos ataca. E eu vou reforçar, vou falar mais uma vez. É muito difícil a gente ver um participante de fundo de pensão atacando aquele que ele elegeu a partir de notícias infundadas ou distorcidas. Então, a gente, para garantir a defesa dos nossos direitos, a gente tem que ter discernimento ao interpretar as informações. Tem que procurar as informações em fontes fidedignas. Não tenho a menor dúvida que os grandes portais, os grandes grupos de informações têm muitos interesses. E é só ver quais são as propagandas que estão nas páginas dos jornais e das revistas, que a gente vai saber. Então, quem vai defender o nosso direito somos nós. E nós vamos defendê-los unidos, participando, por exemplo, dos conselhos, para saber o que está se pensando lá. Quais são as artimanhas que estão sendo propostas, para que a gente possa se contrapor, para que a gente possa buscar as nossas entidades e fazer o movimento de defesa dos nossos direitos. Porque se nós não estivermos mobilizados, se nós não estivermos preparados para o enfrentamento, eles vão nos atacar. Então, como diz a arte da guerra, nós precisamos conhecer o nosso adversário, mas nós também precisamos conhecer o nosso exército, ter a confiança naquelas pessoas que nós elegemos para nos representar. E para isso a gente precisa estar presente.